Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 2, o avivamento no Antigo Testamento. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são: panorama dos avivamentos no Antigo Testamento; 2, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus; 3, o avivamento e a palavra de Deus. O nosso texto áureo se encontra em Êxodo capítulo 34, versículo 10, somente a parte A do versículo que diz: então disse: eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. A nossa verdade prática diz que a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações e às súplicas. Então, o primeiro tópico, panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. A palavra panorama significa visão ampla, significa visão nas 4 direções, norte, sul, leste, oeste, que você tem uma visão completa de tudo isso. Então, isso é panorâmica. Então, o panorama dos avivamentos. O avivamento no tempo de Moisés, nosso primeiro subtópico, vou ler aqui em Êxodo capítulo 1, versículos 8, 9, 13 e 14, tá ok? Então, o avivamento no tempo de Moisés. Levantou-se um novo rei no Egito, no caso aqui, o rei se chama Faraó. Na verdade, não é o rei que se chama Faraó. Faraó é o título dado ao rei do Egito. Então, levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Presta atenção, nós estamos falando do avivamento no tempo de Moisés, aí nós começamos a falar de José para chegar até o avivamento, ok? Versículo 9 diz: o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Ou seja, aquele faraó que se levantou não conhecia José, não sabia o que José tinha feito, aí ele ficou com medo, porque o povo era muito maior em número, numericamente falando, era maior do que os egípcios. Versículo 13: e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Versículo 14: assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. Ou seja, eles escravizaram os egípcios. Eu não li todos os versículos para não ficar muito extenso, ok? Mas se você quiser ler aí, só lê na sequência que você vai entender bem melhor. Mas eu já estou fazendo também um panorama, uma visão panorâmica para você aqui também, ok? Então, desde José, foi o Salvador, foi chamado de Zafenat Paneah, foi chamado de Salvador do mundo, é o significado disso aí, Zafenat Paneah, Zafenat Paneah, como você preferir pronunciar. E depois que ele morreu, foi passando o tempo, levantou-se um outro faraó que não conhecia os seus feitos, que não conhecia José, que não conhecia os hebreus, que não conhecia os israelitas, que não conheceu nada, aí ficou com medo. O que fez? Escravizou o povo de Israel. Escravizando o povo de Israel, apertava mais eles. Mas assim, olha Êxodo 1:12, o que diz aqui? Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Olha só, então quanto mais sofrimento, quanto mais angústia, quanto mais tribulação, mais o povo crescia, mais o povo desenvolvia. Assim é para nós também nos dias atuais, não é isso? Então, quanto mais tribulação, quanto mais prova, mais nós vamos crescendo, mais nós vamos desenvolvendo. Mas não é só fisicamente, não é só numericamente, não, vamos crescendo na graça, vamos crescendo no conhecimento do Senhor e da sua palavra. E também Êxodo 1:22 diz assim: então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio. Filhos dos israelitas, tá? Não é os filhos dos egípcios, não. Todo filho de Israel que nascesse homem do sexo masculino, eles tinham que lançar no rio. Mas a todas as filhas guardareis com vida. Ou seja, se nascesse mulher, podia guardar com vida. Se nascesse homem, teria que ser lançado no rio. Ou seja, já nasceram com decreto de morte. Nesse período aqui, nasce Moisés. Então, Moisés também já nasceu decretado a sua morte. Olha só que coisa, né? Então, Atos também vai dizer isso daí. Atos capítulo 7, versículo 18 e o 19. Até que se levantou outro rei que não conhecia José. O 19 diz: esse, usando de astúcia, olha, quem que é o astuto na Bíblia aí? Contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Então, qual que era o objetivo de Faraó? Qual que era o objetivo dele? Essa astúcia, esse pensamento, qual que era o objetivo? O objetivo era que o povo de Israel parasse de se multiplicar. O objetivo dele, ele conseguiu o seu objetivo? Negativo, é claro que não. Êxodo 3:6 vai dizer assim: eu sou, isso aqui quando Deus apareceu para Moisés, ok? Então, nesse período, quando Moisés ele foi guardado 3 meses, escondido, ocultamente,
pela sua família, pelos seus pais, seus irmãos ali, até que chegou um momento que não dava mais para esconder o menino. 3 meses já tinha, foi colocado numa cestinha, foi colocado na beira do rio Nilo, ali nos, eu esqueci o nome daquele tipo de vegetação, mas foi colocado ali até que a filha de Faraó desceu e foi tomar banho, e encontrou o cestinho, encontrou o menino e criou como se fosse o seu próprio filho. Na verdade, pagou para que a mãe de Moisés, a própria mãe dele, recebeu o dinheiro para poder criar ele até ele chegar numa idade de poder voltar para a casa da filha de Faraó. E ali sim, ele cresceu com todo o conhecimento do Egito, aprendeu, ele era como se fosse o filho do rei. Então, em Êxodo 3,6 vai dizer assim, quando Deus teve um encontro com ele, porque ele cresceu lá como egípcio, como se ele fosse um egípcio, aí Deus teve um encontro com ele. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Aí vem o segundo subtópico, que fala sobre o avivamento no tempo de Samuel. Então, depois que voltando um pouquinho, né? Então, depois que Moisés teve esse encontro com Deus, ele retornou e teve todo aquele processo das 10 pragas que Deus enviou no Egito, para depois o povo ser liberto. Então, ali passaram depois disso passaram-se 40 anos no deserto, mas esse tempo todo Deus provendo tudo para eles. Então, esse foi um grande avivamento que houve no período de Moisés, no tempo de Moisés. Aí o segundo subtópico, o avivamento no tempo de Samuel, também teve. São 3 exemplos que nós temos aqui, porém, houveram outros avivamentos também, ok? 1 Samuel capítulo 3, vamos ler o versículo 13, o 14, o 20 e o 21, ok? Então, versículo 13, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, a palavra execrável significa desprezível, ok? Então, fazendo-se os seus filhos desprezíveis, não os repreendeu. Então, aqui é Deus falando. Portanto, jurei a casa de Eli, Deus falando com quem? Deus falando com Eli. Jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. Ou seja, o pecado que ele cometeu, o pecado que ele permitiu que seus filhos cometessem, não seria, é o que Deus está dizendo aqui, não seria perdoado. Não adianta oferecer sacrifício, não adianta oferecer oferta de alimento, não adianta nada. Deus já está dizendo, Deus já está decretando que ele vai entrar com juízo e com justiça. Versículo 20, então todo Israel, desde Dan até Berseba, que são os 2 extremos do país, Dan e Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. 21, e continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Então, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles chegaram num ponto tão grande de desobediência, de tal forma assim que dá a entender que eles não acreditavam mais em Deus. Porque quando as pessoas ofereciam os seus sacrifícios, as suas ofertas, eles levavam a carne para cozinhar lá no templo. Que ele fazia? O que os 2 filhos de Eli faziam? Eles mandavam um servo com um garfo de 3 dentes e colocar o garfo na panela, na caçarola, seja onde for que estivesse assando ali, na frigideira, colocava o garfo e puxava a carne de volta. O que o garfo pegava era deles, era particularmente deles. A pessoa falava assim, não, deixa derreter a gordura primeiro, depois você pega o que você quiser. Não, vai ter que ser assim, pronto, acabou. Isso aí, você está achando que isso é pouco? Eles estavam zombando das ofertas de Deus, zombando daquilo que pertencia a Deus. Está achando que isso é pouco? Então vou te falar mais uma coisinha aqui também, além de outras, né? Vou te falar mais uma coisinha. As mulheres faziam fila no templo ou no tabernáculo, faziam fila para ter relação sexual com eles. Dá para entender isso daí? Pois é, então é dessa forma que funciona. Então o negócio estava extremo, tá? Então por isso que Deus falou, não, vou entrar com juízo. Aí levantou Samuel foi crescendo, ele ensinou Samuel foi crescendo e se confirmou nesses versículos que nós lemos, ele se confirmou todo, de Dan até Berseba reconheceram que ele foi confirmado como profeta do Senhor. Aí vem 1 Samuel capítulo 4, do versículo 11 ao 22, não vou ler, mas vou fazer uma panorâmica aqui, tá ok? Então teve guerra contra os filisteus. Os israelitas eles foram derrotados nessa guerra. A arca de Deus ela foi tomada pelos filisteus. Os filhos de Eli eles foram mortos e depois que Eli ficou sabendo de tudo isso, o que aconteceu? Ele caiu da cadeira e também morreu. O que aconteceu mais? A sua nora, ou seja, a esposa de Finéias, ela também ficou sabendo dessa notícia. Ela estava grávida, deu à luz antes do tempo. E também acabou morrendo, e colocou o nome do filho de Icabode, ou seja,
foi-se a glória. A preocupação era com a arca de Deus que havia saído. Então ela colocou o nome do seu filho de Icabode, ou seja, foi-se a glória. 1 Samuel 7, versículos de 2 a 6, vai falar sobre Samuel exortou, porque Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. Aí 1 Samuel 7, do versículo 10 até o 13, vai dizer que o povo se humilhou e buscou o Senhor. E aí sim, Deus lhe deu uma grande vitória. Aí um grande avivamento chegou em Israel mais uma vez. Aí 1 Samuel 7,15 vai dizer que Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. Então todos os dias de Samuel houve um grande avivamento em Israel. O terceiro subtópico vai falar sobre o avivamento no tempo de Josias. Mas quem era Josias? Josias foi um dos reis de Israel, no caso um dos reis de Judá, porque houve divisão no reino, ficou o reino do norte, o reino do sul, e Josias era rei do reino do sul. O reino do sul é Judá, o reino do norte Israel. Okay? Então Josias foi um dos reis de Judá. Em Israel não houveram reis bons, somente reis maus. Em Judá haviam reis bons e haviam reis maus. Então, entre os reis bons e entre os reis maus, chegou o tempo de Ezequias reinar. Pode ser, mas não é Josias? Calma, já vamos chegar lá. Então, chegou o tempo de Ezequias reinar. Ezequias fez um bom reinado. Aí, depois dele, veio seu filho Manassés, assumiu o reinado. O que aconteceu? Manassés se corrompeu. Manassés caiu na idolatria. Manassés caiu no culto aos demônios. Manassés ergueu altares nos pátios da casa do Senhor. Então, dentro da casa do Senhor, ele ergueu altares para adorar falsos deuses. E que mais? Fez passar seus filhos pelo fogo. Então havia um deus chamado Moloque, ou Moleque, como nós traduzimos, um deus Moloque. Então esse deus Moloque, o que ele exigia das pessoas? Sacrifício humano. Então as crianças, bebezinhos de colo, crianças pequenas, eram oferecidas, eram queimadas vivas como sacrifício a esse deus. E ele, Manassés, caiu nisso daqui também sacrificou os seus filhos. O que mais que ele fez? Práticas de ocultistas. O que é ocultismo? Ocultismo é magia, espiritismo, astrologia, ok? E isso aqui está em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 1 a 10, tá, ok? Tudo isso que eu falei vai estar nesses versículos. E qual foi o resultado de tudo isso daí? O resultado está lá em 2 Crônicas, capítulo 33, dos versículos 11 ao 13, que diz assim: assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés com ganchos, amarrando-o com cadeias e levaram para a Babilônia. Ou seja, prenderam ele e levaram o cativo para a Babilônia. Prenderam ele, não foi o cativeiro de Israel que ainda, tá? De Judá ainda. 12. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Espera aí, esse aqui eu acabei de ler o versículo aqui para vocês. Orou, humilhou-se diante do Deus de seus pais. Ou seja, o pai dele era um rei bom, tinha Deus, o Senhor, como o seu Senhor. Agora, dele não era o Deus, então ele orou para o Deus dos seus pais, ou do seu pai. Então, ainda não era o seu Deus, mas o fato dele ter sido levado cativo, Deus está dando um corretivo nele. Aí ele se humilha, ele ora, ele busca a face do Senhor. Olha o versículo 13. E fez-lhe oração, e Deus se aplacou, ou seja, Deus se acalmou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Olha, devolveu o reino, restituiu ele ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Então Manassés, ele foi levado cativo, ele se humilhou, ele orou, ele buscou a face do Senhor, o Senhor o perdoou e trouxe ele de volta. Aí ele mudou de atitude. Então após Manassés veio seu filho Amon, que reinou em seu lugar, mas ele não seguiu o exemplo do seu pai, o exemplo dos seus últimos atos, tá? E também se corrompeu. Ele foi morto por seus servos. Aí sim vem Josias, do qual nós estamos falando, que reinou no seu lugar. Por que eu falei tudo isso? Para você entender que o negócio, um rei era bom, outro rei era mau, e de mau ele se transformava em bom, e tudo isso ia acontecendo. Era cheio de altos e baixos, assim como não é diferente na nossa vida, principalmente na atualidade. Então Amon, ele reinou, aliás Josias, ele começou a reinar, está em 2 Crônicas capítulo 33, dos versículos 11 até o 25, que nós também não vamos ler, mas vou fazer uma panorâmica aqui. Então Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida de toda a nação, de todo o Judá, Israel entrou uma parte também, tá? Mas ele era rei de Judá. Então o que ele fez? Ele derrubou os altares que foi erigido para os demônios, para os falsos deuses. Ele destruiu as imagens de escultura, imagens de madeira, tudo que era tipo de imagem ele destruiu. E ele também estendeu essas medidas para, não ficou só ali em Jerusalém, mas também para todas as outras cidades, todas as demais cidades. E como eu disse, abrangeu também um tanto de Israel, do reino do norte.
Então ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. Isso está em 2 Crônicas 37, dos versículos 1 até o 4. Agora, 2 Crônicas 34, versículo 14 e 15 diz assim: e tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. Peraí, a situação estava tão decadente, o negócio estava tão para baixo, que eles perderam a Bíblia, perderam a palavra de Deus, não tinha mais o livro da lei. É lógico que a Bíblia não era como a nossa na atualidade, mas eles já tinham o Pentateuco, já tinham os 5 escritos de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles já tinham isso daí e eles perderam esse livro. Olha só a situação. Aí o versículo 15: e Ilquias disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. Peraí, perderam o livro da lei, perderam a Bíblia Sagrada dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Olha só que decadência, que dificuldade. Mas Deus usou a reforma de Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual. Então isso aqui foi para mostrar como que estava decadente e depois o que Deus fez, o grande avivamento que Deus levantou no período de Josias. Aí você vai encontrar isso onde? 1 Crônicas 35, versículo 16 até o versículo de número 19. Então a situação estava muito decadente, mas no período de Josias Deus deu aquele up, Deus deu aquela renovada na nação. O resumo desse tópico vai dizer assim: nesse tópico destacamos os exemplos de avivamento no tempo de Moisés, de Samuel e também do rei Josias. O segundo tópico fala sobre confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Primeiro subtópico, o chamado de Neemias. Então Neemias, ele era copeiro do rei, ele experimentava tanto alimento quanto bebida, para que se houvesse algum veneno, alguma coisa ruim, Neemias passaria mal. Aí sim o rei não participaria dessa alimentação. Então essa era a função de Neemias, copeiro do rei. Muito importante essa função, para que o rei não sofresse nenhum tipo de dano, nenhum tipo de envenenamento, não morresse dessa forma. Então, era copeiro do rei da Pérsia. Aí quando ele recebeu a informação da miséria que estava a cidade de Jerusalém, olha só, mais uma vez, já passou aquele período lá de Moisés, já passou o período de Samuel, aí chegou o período de Neemias. Então, e estava numa miséria novamente. Então o templo já tinha sido reconstruído por Esdras, não é isso? No período de Esdras, o templo já tinha sido reconstruído. É claro que eles foram contemporâneos também, tá? Esdras e Neemias. Porém, os muros ao redor de Jerusalém, ao redor da cidade, eles estavam todos fendidos, todos cheios de brechas. Neemias 1,3 diz assim: e as suas portas queimadas a fogo. Então os muros estavam com brechas e as portas foram queimadas a fogo, ou seja, já não tinha mais porta também, a entrada e a saída ficou livre. Aí Neemias 1,4, segundo o que está dizendo na lição aqui, diz que Neemias orou e lamentou durante 4 meses. É claro que não está claro nos versículos que Neemias orou e lamentou 4 meses. Está claro que ele orou, está claro que ele lamentou. Mas 4 meses, vou dizer? 4 meses eu vou dizer para você por quê. Lá em Neemias 1:1 e Neemias 2:1, se você olhar lá, vai estar, Neemias 1:1 ele vai estar falando sobre o mês de Kislev, que é o mês de novembro e dezembro nosso. Lá em Neemias 2:1 ele vai falar sobre o mês de Nissan, ou seja, que é março, abril. Então, vamos falar só de novembro a março. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Não é isso? Então são 4 meses. Okay? Mas e se for dezembro? Porque na verdade o mês dele começa na metade do nosso mês. Por isso que pega metade de novembro e metade de dezembro. Segunda quinzena de novembro, primeira quinzena de dezembro, ok? Segunda quinzena de março, primeira quinzena de abril, ok? Então fica no meio. Por isso Kislev é novembro, dezembro. Então é metade de um, metade do outro, ok? Então fica claro aqui, se fizer esse cálculo, que são realmente 4 meses que ele orou e que ele lamentou. O segundo subtópico fala a confissão de pecados. Neemias 1:6, a parte B do versículo diz assim: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos, olha, ele está se incluindo também, pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias nem estava lá, Neemias estava lá no palácio, era copeiro do rei, ok? Mas ele está se incluindo, então ele está fazendo a confissão dos pecados. Aí vem o versículo 7, Neemias 1:7, de modo que nos corrompemos, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos,
nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Então, Neemias, ele se incluía entre os pecadores. Neemias, ele sentia a miséria, a situação, a condição do povo, e confessava e se incluía, se englobava. Eu também pequei, a minha família também pecou, os meus pais também pecaram. Ele se incluía. Fulano pecou, não para de apontar o dedo para os outros, e reconhece que nós também, que eu também sou pecador. Reconhece. É isso que Deus precisa de confissão. Nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros para que nós possamos sarar. Então, a confissão dos pecados é condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. O terceiro subtópico fala sobre avivamento pelo ensino. Então, no tempo de Neemias, o ensino da palavra precedeu, ele veio antes de um grande avivamento, não é isso? Então, primeiro vem a palavra, depois o avivamento. Primeiro vem arrependimento, confissão de pecados, palavra pregada, ensinada, depois sim vem o avivamento. Então, Neemias mandou que fosse lida a palavra pausadamente, devagar, para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas. Ou seja, nós pegamos a Bíblia, nós lemos ela pausadamente, com suas vírgulas, com seus pontos, tudo de maneira correta, para que nós possamos entender o que realmente quer dizer. Não entendeu? Volta, começa de novo para poder entender, até que entenda. Volta, não entendeu? Muda de tradução, pega uma outra versão para poder entender. Além da leitura, o povo explicar, ainda tinha pessoas andando no meio ali que explicavam o significado. Eu não entendi tal coisa. Então vinha pessoas, entendia. O que aconteceu? O povo entendeu. Aí, como resultado, sobreveio um grande avivamento sobre o povo. Então houve quebrantamento verdadeiro, houve alegria e também houve festas. Então, ali na praça principal, diante da Porta das Águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém pós-exílio, depois que eles vieram do cativeiro. Está em Neemias capítulo 8, versículos de 1 a 12. O resumo desse tópico diz que no avivamento em Neemias vemos 3 elementos importantes. Primeiro, o chamado. Segundo, confissão de pecados. E terceiro, o ensino. Precisa ter ensino, é necessário. O terceiro tópico fala sobre o avivamento e a palavra de Deus. Então, avivamento e palavra de Deus tem que andar junto. Não tem avivamento sem palavra, não tem palavra que não gere avivamento. Primeiro, a palavra de Deus corrige, primeiro subtópico. Então, no Novo Testamento existe um padrão de culto, de decência, de ordem, como diz o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação, para crescimento. Não é para vanglória, não, mas é para edificação. Edificação minha também, mas edificação dos demais, de toda a igreja. Então aqui existe uma orientação para o culto, que ele tem que ser avivado e tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, dessa forma, Deus pode enviar um avivamento de verdade, um avivamento genuíno. O segundo subtópico fala sobre o cuidado com o formalismo. O formalismo é a observância de regras, de preceitos, é aquilo que é formal, metódico e rigoroso. É o contrário de emocionalismo, que é o exagero emocional, e também exibicionismo, que é a mania de ostentação espiritual. Aquela pessoa que só ele está num outro pedestal, está num outro nível. Isso é exibição. É o contrário, mas também são práticas ruins, ok? É errado observar regras, preceitos e métodos? É uma pergunta que eu faço. É claro que não, mas isso não pode se sobrepor à necessidade espiritual da igreja. A igreja tem uma necessidade espiritual muito maior do que seguir regras, porque era isso que Jesus combatia com os fariseus. Era isso, porque eles ficavam sempre dentro da lei, dentro da regra, esqueciam o principal, que era o quê? Que era o amor. A necessidade espiritual é muito maior, o amor é muito maior do que tudo isso daí, excede tudo isso daí. Então, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Espírito Santo tem liberdade na igreja. Os corações estão sensíveis a ouvir a voz de Deus. Os dons espirituais abundam, atuam na igreja de maneira abundante. E quarto, a atmosfera espiritual muda completamente o ambiente. Quando a pessoa entra, você já sente que o negócio ali está diferente. E o 5, Deus age em favor do seu povo. Ou seja, tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para edificação dos santos, como nós acabamos de ler 1 Coríntios 14, 26, lá na parte final, que diz assim: faça-se tudo para edificação. Resumo desse tópico diz que a palavra de Deus corrige o caminho para a prática espiritual equivocada e, ao mesmo tempo, alerta para o perigo do formalismo. Então, se nós estivermos errados, a palavra de Deus nos corrige, nos coloca no caminho certo, que é o caminho da palavra de Deus, que é o próprio Jesus, onde ele diz assim: eu sou o caminho. Então esse é o caminho que nós temos que seguir, olhando para Jesus.
A conclusão diz assim: o avivamento no Antigo Testamento sempre vinha como resposta. Resposta de quê? Resposta ao quebrantamento espiritual e resposta às orações do povo de Deus. Então, quando o povo se quebrantava, quando o povo orava, vinha a resposta de Deus como avivamento. Quando que acontecia isso daí? Sempre diante de uma situação ou de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Então sempre quando acontecia essas coisas, o povo se quebrantava, o povo orava, buscava a face de Deus e Deus mandava realmente o avivamento. Porque nós somos bons, porque nós merecemos? Não, por misericórdia e bondade do próprio Deus. Ele promovia toda essa restauração em Israel e ele promove nos dias atuais também. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre será, ok? Então, que esses avivamentos no Antigo Testamento nos despertem para fazer a vontade de Deus nesses tempos de frieza e mornidão espiritual. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, seus lares, sua família e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.